Então, isso que você acabou de colocar, né? Tipo, as pessoas tentam uma barganha com Deus. Eu faço para receber. E eu não culpo elas, porque muitas vezes elas são ensinadas assim. Sim, eu também né? fui. A barganhar com Deus. Com certeza. Faça a prova dele. Isso. Né? E assim e tal. Porque é muito legal que aí nós entramos agora com esse papo de qualidade e entra naquele viés de tirar o mérito das pessoas. Porque, Vitor, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Hoje nós vamos falar de um Cristo para as pessoas e a primeira coisa que eu escuto, não sei você, porque no meu caso é evangelista, você vai evangelizar, vai na casa das famílias, elas falam assim pra mim. Mas essa semana, Vitor, eu fiz tanta coisa pra Deus. Eu pedi pra Ele, eu orei e a minha situação não mudou. E aí entra isso que você tá falando, não tem consciência. Exatamente. Porque é meio que uma barganha. Ela tá tentando conquistar algo. Exatamente, né? que é um dom de Deus que você disse pra nós, né? Tem um livro muito bom, não sei se eu posso dar essa dica pode aqui, ficar à vontade. Chama O Deus Pródigo. É do Timothy Keller. É um livro muito fantástico, ele vai trabalhar um pouco essa questão da graça. Várias faces da graça dentro de uma única parábola, que é a do filho pródigo. Então, isso que você acabou de colocar, né? Tipo, as pessoas tentam uma barganha com Deus. Eu faço para receber. E eu não culpo elas, porque muitas vezes elas são ensinadas assim. Sim, eu também né? fui. A barganhar com Deus. Com certeza. Faça a prova dele. Isso. Né? E assim e tal. Beleza, não tem problema. Se você quiser fazer um voto com ele, né? Se você quiser fazer um propósito com Deus, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? E também creio que Deus é misericordioso e gracioso para tudo. Né? Mas a gente precisa entender, ó. Você pega o filho pródigo, ele tem o mais novo e o mais velho. O mais velho fazia tudo que era correto. Ele chega a falar pro pai, fala, pai, eu nunca te decepcionei, não transgredi nenhuma só das leis que o Senhor impôs para mim. Agora esse teu filho foi lá, pegou metade dos seus bens, gastou com prostitutas, fez o que tinha que fazer, agora volta, o Senhor dá uma festa para ele. Aí o pai vai falar, ele estava morto e reviveu. Aí você entende a conversa com Nicodemos. Quando o Nicodemos chega para Jesus, ele fala assim, Senhor, é notório que o Senhor é o Filho de Deus. Ele fala, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não fosse com ele. Sim. Nicodemos era mestre da lei. Sim. Nicodemos tinha uma cadeira no Sinédrio. Ele era tipo um bambambam. O cara era grande. Do negócio. O cara era grande. E Jesus está falando para ele que ele precisa nascer de novo. Por quê? Porque a fé que Nicodemos tinha era racional. É essa fé de barganha. Ele ainda não tinha experimentado Deus. Sabe? Para entender que não tem barganha com Deus. Entendeu? Deus faz quando a gente reconhece que a gente não é capaz de fazer. Exatamente. Aquela ideia dos dois irmãos orando no templo. Qual que orou? Qual que encontrou o pai? O que se humilhou foi exaltado. Ele... Naquele momento ali, o outro orando certinho, outro Senhor, olha, misericordioso homem que sou, eu não sou digno de nada. É exatamente isso, né? Quando a gente reconhece. A nossa condição, né? Seja de condição falha, seja de condição limitada, quando a gente reconhece de que tudo que acontece não é a gente que faz, é Deus que faz, aí a gente entendeu a graça. Aí a graça apareceu. Aí ela aparece. Porque senão não precisava dela. Né? Não, se você é o cara, eu não vou te dar graça. Gálatas capítulo 2, se eu não me engano. Não vou me lembrar o versículo agora exato, mas tem o texto lá. Quem estiver ouvindo a gente pode, assistindo a gente pode ler lá depois. Paulo vai falar que na versão a mensagem diz assim até. Se fosse possível o homem se relacionar com Deus mediante a regra, se ele está falando da lei, mediante a obedecer essas leis, obedecer essas regras, Cristo morreu em vão. E ainda tem gente achando que consegue ser transformado e viver uma vida de vitória sobre o pecado, que é o que a graça
quer que a gente tenha, Sim. né? Achando que vai conseguir isso na força do braço. Que é a ideia do que você trouxe para nós, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem gente achando que ainda vai viver uma vida de vitória sobre o pecado na força do braço. É aquela ideia, eu já disse isso muitas vezes e ainda a gente faz num tom meio irônico, de brincadeira, para que as pessoas possam entender, mas se José e Maria fossem crentes, nós não tínhamos um Salvador. Exatamente. Porque na hora que Jesus foi preso, eles iam fazer um jejum, uma oração, e ia pedir para tirar ele lá. Como que pode um menino tão bonzinho, né, Vitor? Tá preso. Você vê próprio, né, a seriedade daquilo que Cristo veio fazer. Ele estava tão convicto de que ele tinha que morrer para que a graça pudesse vir sobre nossas vidas e tudo isso que a gente vive hoje pudesse ser realidade, que quando Pedro fala para ele que já não ia permitir que ele fosse morto, ele fala para ele, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não entendeu o negócio. Porque você não entendeu o que Deus quer fazer. Você não entendeu o propósito pelo qual eu estou aqui. E aí entra muito legal você citando esse texto, porque aí mostra mais uma vez que a graça não é uma capacidade humana, porque Pedro ele sacou da espada e cortou a orelha. Exatamente. Ele foi... Aí eu falo para as pessoas, né, Vitor? Cara, olhando com os olhos humanos, Pedro é top. Eu queria ter o Pedro como parceiro, porque se eu fosse sofrer alguma coisa, ele ia correr comigo. Mas aí Jesus fala, não, cara, você tá na contramão de tudo que é a realidade. Fazer, de tudo aquilo que eu vim executar, daquilo que Deus quer que se manifeste sobre vocês, né? A diferença, né? A Bíblia fala que, né, você pega lá, Deuteronômio 28, texto muito conhecido, se você fizer isso, as bênçãos virão assim, 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 sobre você, se ouvires a voz do Senhor teu Deus atentamente e tal. Se não ouvides, será assim, 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 assado. Você pega Efésios capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano, 11, ele vai falar assim, e vós que já foram ou que já sois abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, tipo assim, eu tenho toda a sorte de bênção à minha disposição. E isso não é determinado se eu sou bom ou se eu sou ruim. Ela tá lá. Eu acesso mediante ao quê? A fé. Sim. É a minha fé. E aí, tipo, não é então você é super mal e porque você é mal, você vai ser abençoado? Não. Se eu for abençoado, eu já estou sendo transformado, porque a graça já está agindo em mim. As pessoas, elas olham para a condição dela e tentam entender como que ela pode ser amada, como que ela pode ser abençoada, como que Deus pode dar algo para ela que ela não merece, Ela tem essa dificuldade, porque ela está olhando para a condição dela e não olhando para aquilo que Cristo fez. Para a gente viver a graça, tem que olhar para aquilo que Cristo fez e entender que tudo que eu recebo, seja bênção, seja amor, seja misericórdia, seja afeto, seja carinho, seja transformação de caráter, tudo isso é pelo que Ele fez e não pelo que eu faço. O que eu posso fazer? Me relacionar com Ele. Ter fé. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer deixar Deus feliz? Tenha fé. E essa relação, ela transcende, né? Porque ela vai fazer eu entender que, na verdade, o que Deus mais quer é se relacionar com a gente. Exatamente. E a graça, ela vai trazer esse entendimento a nós.